Fala galera, esse é o Resenha da Nação e no vídeo de hoje vamos entrar em uma discussão que tá dando o que falar. Afinal, quem é o melhor técnico do Brasil? Essa polêmica ganhou força depois dos comentários de Mauro César Pereira, que levantou pontos importantes e comparações diretas entre os principais nomes do futebol brasileiro. Mas antes, dá aquela moral, se inscreve no canal, curte, comenta, sem mais delongas, bora pro vídeo. Do Grêmio, e aí vai que o Corinthians atrapalhe o Palmeiras no caminho, vai ficar mais... O Flamengo vai abrir vantagem. É um jogo acessível para o Flamengo. E também tem outra questão, a sua coluna de hoje, de que você escreveu, Mauro, sobre o melhor técnico do Brasil, já que estamos falando dos dois que estão disputando o título, Abel e Felipe Luiz. Eu escrevi isso porque eu vi um corte de um programa da TV Record e me chamou a atenção a incredulidade do apresentador, que era o Kleber Machado, quando perguntaram ao Dodô, ex-jogador, né, e agora comentarista, se o Abel ainda era o melhor técnico. Ele falou que não, é o Felipe Luiz. Ele ficou incrédulo com aquilo. E eu estou reforçando que o Dodô está certo, o Abel não é mais o melhor técnico do Brasil. O Abel não é campeão de nada, o Palmeiras não é campeão de nada, os últimos 20 meses foram de fracassos. Aí eu ponho ali a lista, inclusive, são 9 eliminações em casa e uma derrota decisiva de Campeonato Brasileiro também em casa, só em casa. Ele foi o melhor técnico, talvez seja o melhor técnico da década no futebol brasileiro, né? Já que Jorge Jesus trabalhou para valer mesmo na outra década. Em 2020 ele pegou só o Campeonato Estadual, depois veio a pandemia e foi embora. Então, por isso que eu escrevi isso aí. Eu acho que, às vezes, alguns setores da mídia de São Paulo têm uma dificuldade muito grande de aceitar que o Abel não é o melhor técnico em determinado momento, né? Ele não é mesmo. Na minha opinião, não é. E aquilo me chamou muita atenção. Sobre o jogo de domingo, eu acho que o jogo tem alguns ingredientes muito perigosos no Flamengo. Começa pela essa coisa de ativação, de novo patrocinador, uma série de eventos. O Flamengo não aprende, essas coisas não deveriam ser vinculadas ao jogo. Isso é o meio caminho para o Oba-Oba. Oba-Oba é um sério problema no Flamengo. Acho que o jogo deveria ser tratado como algo à parte. Eu entendo a importância, né, dessas ativações, mas o Felipe Luiz tem que trabalhar ainda mais para manter o time muito descolado dessa coisa. E do lado do Grêmio, né, se você estiver acompanhando a imprensa gaúcha, alguns influenciadores, alguns até são jornalistas que viraram influenciadores gremistas, né, parece que o Grêmio vai enfrentar assim, a seleção de todos os tempos e que já perdeu. Isso ajuda bastante o Mano vai montar um time defensivo. Então, acho que é um jogo que o Flamengo tem que ter muito cuidado. Lógico, se o Flamengo jogar uma boa partida e tudo mais, é uma tendência de vitória, isso é inegável. Mas esse ambiente todo, se não for bem neutralizado, ele pode se tornar muito perigoso nesse jogo. Porque agora se criou a ideia de que o Flamengo vai massacrar todo mundo. Não vai massacrar todo mundo. Não vai amassar todos os adversários. Embora o que aconteceu na segunda-feira tenha sido muito relevante, o Vitória não tinha sofrido mais do que 2 gols em um só jogo no Campeonato Brasileiro. Ninguém tinha feito 3 do Vitória, o Flamengo fez 2 em minutos e fechou 8-0, né? Então não foi algo irrelevante. O Vitória é o time da Série A, entendeu? Pontos corridos, que não caiu no ano passado, que empatou com o Botafogo no Rio, com o Palmeiras e o Cruzeiro jogando em casa e conseguiu outros resultados com times que têm muito mais investimento, que têm muito mais jogadores, né? E o Flamengo fez 8-0. Isso não é irrelevante, mas não será a tônica, não vai ser assim todo jogo. Nem sempre todo o plano do técnico vai funcionar, o desempenho dos jogadores nem sempre vai ser beirão da excelência, como foi na noite da segunda-feira. E o detalhe, foi um jogo em que foi possível trabalhar e jogar todo o tempo com muita intensidade, porque houve 5 dias de intervalo entre o jogo anterior e essa partida, e mais 6 entre a goleada do Vitória, sobre Vitória, e o jogo contra o Grêmio. E quando voltar a data FIFA, com a mudança do calendário da CBF, essa mudança bizarra, isso não vai mais acontecer. Então, evidentemente, você vai ter aí mudanças de time de um jogo para outro, a utilização mais ampla do elenco vai ser necessária. Durante determinados jogos, se conseguir uma vantagem no placar, é provável que o time tire um pouco o pé para dosar energias, não vai jogar com a mesma intensidade tanto tempo. O calendário prejudica até o futebol no sentido da qualidade do jogo. Porque mesmo quando o time está vencendo, ele vai tirar o pé, ele vai administrar o resultado. Isso é tão comum, acontece desde sempre. Muito em função também dessa sobrecarga de jogos. E depois da data FIFA vai ter jogo terça, quarta ou quinta e jogo sábado ou domingo direto. Não vai acabar mais, exceto para os times que não estão em competição internacional e disputam, por exemplo, Copa do Brasil ou nada. Esses vão ter intervalo quando tiver rodadas de Copa Libertadores e Copa Sul-Americana. Então, acho que foi um momento que não vai se repetir mais. Assim, esse período de vários dias e tudo mais. Isso deve impactar
nas escalações, no aproveitamento dos jogadores, né, no revezamento dos atletas titulares e também no comportamento do time em campo. Esse ponto que o Mauro levantou na coluna dele é interessante, porque estamos numa disputa de Flamengo, Palmeiras ou outro. Quem é o melhor técnico do Brasil hoje? Mauro acha que é o Felipe Luiz. Eu tô com ele. Vocês? Eu só quero, antes de falar quem eu também acho que é o Felipe Luiz, o momento que nós estamos vivendo mostra a decadência, o fim de linha para os técnicos mais veteranos. Caso do Cuca e do Mano Menezes. Ótimo ponto, né? A gente viu os dois aí no meio da semana. O Filipão nem vou falar, porque o Filipão agora deixou de ser técnico para ser... É gerente do Grêmio, né? Tá, mas ali na linha de frente e tal, são dois mais conceituados, veteranos, tiveram passagens por grandes times e tal. O momento do Felipe Luiz é muito melhor que o Abel. Assim, bem melhor no momento que hoje, como disse até o título do Mauro, o Felipe Luiz é melhor do que o Abel. Agora, o Felipe Luiz precisa ganhar muita coisa para ter o mesmo currículo que o Abel. Tá começando, né? Então, sim. Mas hoje o Felipe Luiz é melhor que o Abel. A fotografia de hoje mostra o Felipe Luiz à frente. E aí, Juca? O que é? Você quer saber quem é o melhor técnico hoje? A fotografia do momento. Carlo Ancelotti. Não, mas em times do Brasil. Não pode votar no Dorival Júnior. Pode. Felipe Luiz. Arnaldo, quem você acha? Mutado. Agora, não, estava mutado para nós só. Não sou eu. Isso, agora pode falar. Leonardo Jardim. Então, esse é a terceira via. É incrível que o Arnaldo... tem o do Mirassol. Ele se abraça ao Cruzeiro. Ele se abraça ao Cruzeiro. Você lembra uma rodada, acho que 2 rodadas para trás, quando que o Cruzeiro ficou mais distante, não foi? Eu até dei uma mexida no Arnaldo, mas agora está mais perto. É porque o Cruzeiro, ele tem mais jogos que os outros. Foi isso que eu falei, não foi? Sim. Olha, o Cruzeiro não está, como vocês pensam, na disputa assim, a todo vapor. Porque tem um número de jogos muito superior a Palmeiras e Flamengo. Quando os Palmeiras e o Flamengo cumprirem esses jogos... Em pontos perdidos, o Bahia está na frente do Cruzeiro. Em pontos perdidos. Então, mas o Arnaldo não gosta do Rogério Ceni. Ele tem problemas com o Rogério Ceni. Não, eu gosto. Eu acho que os 4 técnicos que estão nas primeiras posições do brasileiro são bem diferentes, né? 2 estrangeiros e 2 brasileiros mais jovens. Mas eu também, nessa comparação, dou vários méritos ao Felipe Luiz, que é um técnico estreante, né? O primeiro trabalho dele. E, de fato, surpreende. Sabe por quê? Porque se você analisar ele no Flamengo, ele faz um trabalho muito superior ao do Tite. Aliás, que era considerado o principal técnico brasileiro, né? Então, assim, o que o Trajano falou. O Tite eu não botei na lista porque ele tá meio licença, né, médica. Isso. Eu acho que a comparação Felipe Luiz e Abel são os extremos, né? Nessa briga aí. Um novato e o outro tá há tanto tempo que você fala, e que desta vez é aquela coisa, nós estávamos falando da pressão do Abel em relação ao jogo do Corinthians. O Abel está pressionado em diversas frentes, né? Inclusive não na batalha de ser o principal técnico do futebol brasileiro, mas no ano em que o Palmeiras mais investiu na sua história, fazer um time jogar num nível que o Palmeiras não conseguiu até agora. E algumas coisas, a solução da dupla Vitor Roque e Flávio, que está excelente, eram situações que quem acompanha o Palmeiras mais de perto, o Danilo falou até que o Abel estava assistindo posse de bola, eram soluções meio que óbvias para quem vinha acompanhando o Palmeiras e que ele demorou um pouco a adotar, né? Então, acho que o Abel tem, em comparação ao Felipe, um desafio particular. E em relação ao Leonardo Jardim, talvez um desafio doméstico, porque é um português também, mas que chegou no Brasil e rapidamente fez um trabalho não tão simples, né, de limpeza de elenco, de adoção de um time base e tudo mais, que ganhou dele no confronto direto no Brasileiro. E em relação ao Rogério, eu acho que corre por fora o Rogério, mas o Rogério também faz um bom trabalho, sobretudo no Campeonato de Pontos Corridos. A gente está esquecendo do técnico do Mirassol, hein?
Sim, eu falei. O técnico do Mirassol, dos jogos legais. Também. Galera, o debate vocês viram aí que a grande maioria foi com o Felipe Luiz, né? O Arnaldo foi com o Leonardo Jardim, que é realmente um bom técnico, parece ser um ótimo técnico. Abel Ferreira a gente sabe muito bem como ele é. Agora eu acho que Felipe Luiz tá um pouquinho mais à frente aí. Apesar do time do Flamengo ser uma máquina, mas ele sabe muito bem gerir todo o grupo dele. Há pouco tempo teve a polêmica com o Pedro, mas ele soube gerir. E olha o que deu aí, olha o que o Pedro tá fazendo, né? Precisava talvez de um cascudo, de uma chamada para ele fazer o que tá fazendo aí. Agora fala aí, dá seu comentário, fala aí quem você acha que é o melhor técnico do Brasil, sem puxar sardinha pro nosso Mengão, é claro. São 4 opções que eles deixaram aí. O técnico do Mirassol também, tô deixando ele de fora. Foi Rogério Ceni, Leonardo Jardim, Abel Ferreira, Felipe Luiz e o técnico do Mirassol, que eu não me recordo do nome agora. É isso aí, galera. Deixa teu comentário, curte, comenta, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!